A chuva caía como lágrimas de unção enciumado sobre as ruas empedradas do Chiado, em Lisboa, quando Sofia ouviu o som da porta da sua pequena galeria de arte se abrindo com um rangido que ecoou como um grito abafado. Era meia-noite e ela estava sozinha, organizando as telas inacabadas que capturavam as curvas sinuosas do Tejo sob a luz do amanhecer. Mas não era um ladrão nem um fantasma das lendas lisboetas. Era Ana, a sua Ana, encharcada até aos ossos, os olhos vermelhos como as rosas murchas do jardim botânico, o batom borrado como se tivesse beijado o próprio desespero. Eu não aguento mais, Sofia. Tu és minha, só minha, e eu vi-te com ela hoje no Café da Baixa. Aquele sorriso que me davas a mim, agora para aquela pintora francesa com sotaque meloso. As palavras de Ana explodiram no ar úmido, um fado de ciúmes que rasgava o silêncio da noite. Sofia congelou, o pincel escorrendo tinta vermelha no chão de azulejos, como sangue de um coração partido. Como podia Ana, a mulher que comandava impérios de vinho do Douro com a precisão de um relógio suíço, a CEO que fazia salas de reunião tremerem em reuniões no Rossio, sucumbir a um ciúme tão selvagem? Era o que Sofia nunca imaginara, não uma declaração de amor, mas uma confissão de possessão que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, a aquecia como o sol de Évora no verão. Sofia largou o pincel e aproximou-se devagar, o coração batendo ao ritmo das gaivotas que chilreavam lá fora, sobrevoando o castelo de São Jorge. Ana, minha querida, foi só uma conversa sobre exposições. A Isabel é casada, tem 3 filhos em Paris. Tu sabes que o meu mundo és tu, desde aquele primeiro olhar na Feira do Livro, quando me ofereceste aquele livro de Fernando Pessoa e disseste que as minhas pinturas eram como os seus versos, cheias de saudade. Mas Ana não ouvia. Os ciúmes incontroláveis devoravam-na por dentro, como as chamas que outrora consumiram o convento do Carmo num terremoto antigo. Ela agarrou os ombros de Sofia, os dedos frios tremendo contra a pele quente da artista. Saudade? É isso que sentes quando me deixas sozinha nas noites de fado no bairro Alto, enquanto tu flutas entre musas com olhos de azeitona? Eu construo fortunas, mas perco-te a cada sussurro teu para outra. A galeria, com as suas paredes forradas de retratos de mulheres portuguesas, de rainhas esquecidas a pescadoras do Algarve, parecia encolher à volta delas, como se as próprias azulejos sussurrassem segredos de amores proibidos da era dos descobrimentos. Sofia sentiu o peso da herança cultural. Em Portugal, o amor era sempre um tango de paixão e dor, entre o fado melancólico e a alegria dos santos populares. Ela puxou Ana para si, ignorando a água que pingava do casaco de lã vermelha, e beijou-lhe a testa, um gesto terno que cheirava a lavanda do Alentejo. Vem, senta-te. Vamos falar como nas noites em que dançávamos valsa no casino do Estoril, sem medos, só corações. Mas os ciúmes de Ana não se acalmavam com palavras. Eles eram como o mar revolto de Cascais, batendo contra os rochedos sem piedade. Recordava-se de como tudo começara, meses atrás, numa conferência de vinhos em Porto, onde Sofia expusera as suas pinturas inspiradas nas vinhas do Douro. Ana, a herdeira da vinícola Moreira, com os seus saltos altos e quando nos salões de mármore, vira Sofia pela primeira vez. Uma visão de graça boêmia, com cabelos negros caindo como cachoeiras sobre um vestido de linho branco, os olhos castanhos brilhando como as uvas maduras ao sol poente. Tu pintas a alma do vinho, dissera Ana, estendendo uma taça de Porto Tinto. E assim, num brinde, nascera o seu mundo partilhado, jantares à luz de velas em tascas do Alfama, passeios de elétrico 28 subindo colinas íngremes, sussurros de eu amo-te misturados com o aroma de pastéis de nata quentes. Agora, naquela noite chuvosa, os ciúmes transformavam o amor em veneno. Ana confessou, a voz rouca como um cantor de fado, eu tenho medo, Sofia. Medo de que o teu espírito livre, como o vento do Atlântico, me deixe para trás. Eu comando empresas, mas contigo sou só uma rapariga de 28 anos, com o coração exposto como as praias de Comporta ao luar. Sofia ouviu, o peito apertado pela emoção crua.
Ela pegou na mão de Ana, traçando as linhas das palmas como se lesse o futuro nas estrelas de Lisboa. Então deixa-me mostrar-te que o meu céu és tu. Amanhã vamos ao Tejo ao nascer do sol. Sem ciúmes, só nós. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, pintado de azul como os azulejos do metro de Lisboa. Sofia acordou cedo, preparando um pequeno almoço com pão de milho alentejano e queijo fresco, enquanto Ana, ainda ensonada no quarto apertado acima da galeria, observava-a da cama. O ciúme da noite anterior pairava como uma névoa, mas o sol filtrava pelas cortinas de renda, tecidas por avós em Minho, prometendo redenção. Elas desceram à marginal, onde o Tejo lambia as margens com ondas preguiçosas, e sentaram-se num banco de ferro forjado, de frente para o Cristo Rei que vigiava de Almada como um guardião benevolente. Ana, lembra-te da primeira vez que me levaste à tua vinícola? As vinhas estendendo-se como um tapete verde até ao horizonte, e tu a explicar como o vinho é feito de paciência e terra, como o nosso amor. Sofia sorriu, entrelaçando os dedos nos de Ana. A CEO, com o seu fato cinzento impecável contrastando com o vestido florido de Sofia, assentiu, os olhos suavizando. Sim, e tu disseste que cada garrafa era uma história de saudade, de amores perdidos no mar. Mas eu vi-te rir com o enólogo francês na festa de colheita. O teu riso, Sofia, é como o fado, cativante, perigoso. O conflito borbulhava de novo, mas Sofia era paciente, como as oliveiras centenárias de trás-os-montes. Ela contou histórias da sua infância em Coimbra, onde aprendera a pintar nas margens do Mondego, sonhando com amores que transcendiam as normas da sociedade conservadora portuguesa. Em Portugal, o amor lésbico é como o bacalhau, 1000 maneiras de cozinhar, mas sempre com segredos e tradições. Ana riu pela primeira vez naquela manhã e o som foi como sinos da Sé de Lisboa tocar ao domingo. Mas o ciúme não era só de Ana. Sofia sentia também um sussurro sutil quando via as assistentes de Ana, jovens e ambiciosas, orbitando à volta da CEO como satélites em torno do Sol. Naquela tarde, enquanto visitavam a Feira da Ladra, comprando lenços bordados e livros antigos, Sofia viu Ana trocar cartões com uma investidora espanhola, os olhares demorando-se um segundo a mais. Quem é ela? Perguntou Sofia, a voz tensa como uma corda de viola. Ana parou, o sol batendo nos seus cabelos castanhos, e pela primeira vez, confessou seu próprio medo. Só negócios, amor. Mas eu sei que pareço intocável no meu mundo de salas de conselho, como a Torre de Belém no meio do rio. E se eu te perder para alguém mais? Simples. Elas caminharam em silêncio até ao mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um quadro vivo, telhados vermelhos, cúpulas douradas, o Tejo serpenteando como uma veia de prata. Ali, sob o olhar vigilante da estátua da Virgem, Ana puxou Sofia para um abraço, os corpos colando-se no calor do meio-dia. Eu amo-te, Sofia. Mais do que os vinhos que herdei, mais do que o império que construo. Mas este ciúme. Ele é como o terremoto de 1755, destrói tudo o que toco. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, salgadas como o mar da Nazaré, e Sofia limpou-as com os polegares, os seus próprios olhos marejados. Naquele momento, o romance renasceu, mais forte, entrelaçado com a humanidade de duas almas em busca de equilíbrio. Elas prometeram conversas honestas, como as tertúlias literárias de Saramago em suas casas alentejanas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava mais provações. Dias depois, o ciúme de Ana manifestou-se de forma mais insidiosa, infiltrando-se nas fissuras da sua relação como a umidade nas paredes antigas de Sintra. Na vinícola Moreira, no coração do Douro, onde as encostas terrazadas desafiavam a gravidade com vinhas heroicas, Ana convocou uma reunião de emergência. Sofia fora convidada para pintar um mural na adega principal, um tributo às mulheres que colhiam uvas desde os tempos dos romanos, mas a presença de Isabel, a pintora francesa, como consultora, reacendeu as chamas.
Isabel chegara de comboio de Porto, com o seu cachecol de seda e sotaque que enrolava as vogais como conchas na praia de Matosinhos. Tu confias em mim, não confias? Sofia sussurrou a Ana durante o almoço na varanda da quinta, onde a brisa carregava o aroma de jasmim e mosto fermentado. Ana, com um copo de vinho verde na mão, forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, minha artista. Mas vê-la tocar-te o braço enquanto discute em tons de ocre. É como ver um toureiro aproximar-se da tua capa vermelha. O Douro, com as suas águas de esmeralda refletindo os penhascos rochosos, parecia testemunhar o drama, e quando lendas de amores proibidos entre nobres e plebeias nas quintas senhoriais. Sofia sentiu o peso do conflito crescer. Ela amava a intensidade de Ana, aquela paixão que a fazia conquistar mercados europeus com a ferocidade de um capitão de caravelas, mas o ciúme estava a sufocá-la como as neblinas matinais que envolviam as vinhas. Naquela noite, enquanto pintavam sob as luzes amareladas da adega, Isabel elogiou o trabalho de Sofia com uma familiaridade que beirava a intimidade. Tu capturas a essência portuguesa, Sofia, essa melancolia doce, como o fado de Amália. Ana, observando de longe com um bloco de notas na mão, sentiu o estômago revirar. Sem pensar, aproximou-se e interrompeu. Isabel, precisamos de rever os orçamentos. Sofia, podes vir comigo? O confronto veio como um ribeiro transbordante após uma tempestade. No escritório de carvalho escuro, com vistas para o pinhão serpenteando lá embaixo, Ana explodiu. Ela flerta contigo. Eu vejo nos olhos dela, no jeito como se inclina para ti. E tu sorris, Sofia, como se eu não existisse. As palavras feriam como as arestas afiadas das pás usadas na vindima. Sofia, com tinta nas mãos, rebateu com voz trêmula: és tu que vês fantasmas onde há só colaboração. Lembras-te da nossa viagem a Óbidos, o festival literário onde jurámos honestidade? Isto é ciúme, Ana, e ele está a nos esperar como o Tejo divide Lisboa de Almada. Ana caiu na cadeira, o rosto pálido como os fantasmas de Mafra no Palácio Nacional. Pela primeira vez, confessou a raiz do seu tormento, a infância numa família de vinicultores tradicionais, onde o amor era um contrato, não uma chama livre. O meu pai casou por aliança e a minha mãe cantava fado para esconder as lágrimas. Eu jurei que o meu amor seria diferente, mas contigo sinto que o perco a cada respiração tua. Sofia aproximou-se, ajoelhando-se aos pés de Ana, as mãos nas coxas da CEO como raízes ancorando uma árvore ao solo. Então deixa-me ser a tua âncora. Vamos enfrentar isto juntas, como as mulheres de Portugal enfrentam os vendavais do Cabo da Roca. Elas saíram para o terraço, onde o sol se punha num espetáculo de laranja e púrpura, tingindo as águas do Douro como vinho derramado. Ali, sob o céu estrelado que inspirara poetas como Camões, compartilharam um beijo lento, cheio de promessas, não de possessão, mas de confiança. Mas o destino tecia teias mais complexas. De regresso a Lisboa, Ana recebeu um e-mail anónimo, fotos granuladas de Sofia e Isabel num café em Vila Nova de Gaia, rindo com taças de Porto. Traição ou ilusão? O ciúme, agora alimentado por dúvida, cresceu como era invasora nas paredes da Convento dos Capuchos. Sofia, alheia, preparava uma surpresa, uma exposição privada na sua galeria, dedicada a Ana, com pinturas de momentos delas, o primeiro dança no São João do Porto, fogos de artifício refletidos no Douro, o piquenique em Monsaraz, com vistas para o Alqueva estrelado. Mas quando Ana confrontou-a com as fotos, numa noite de tormenta que fustigava as janelas do Chiado, o conflito explodiu em pleno. Explica-me isto, Sofia. Eu dou-te tudo, o meu tempo, o meu coração, e tu dás-me isto. Ana atirou o telemóvel no chão, as imagens espalhando-se como folhas de outono. Sofia, chocada, pegou nas fotos, reconhecendo o engano. Era uma reunião de grupo, Isabel com o marido ao lado, cortado na imagem.
É uma armadilha, Ana. Alguém quer nos separar, talvez um rival na empresa, invejoso da tua ascensão. Mas o dano estava feito. Ana, consumida pelo ciúme, virou-se e saiu porta fora, correndo pelas ruas molhadas até ao Tejo, onde se sentou nas escadas do cais do Sodré, chorando como uma criança perdida no terreiro do Paço. Sofia seguiu-a, o coração partido como um azulejo rachado. Encontrou-a ali, encolhida, uma maquilhagem escorrendo como rios negros. Volta para mim, Ana. O nosso amor não é frágil como vidro de Murano, é forte como o granito de Sintra. Ana ergueu os olhos, vermelhos e vazios. E se eu for o veneno? O ciúme é meu, Sofia, herdado como esta vinícola amaldiçoada. Naquela confissão noturna, sob as luzes tremulosentes dos barcos no rio, elas reconstruíram o que o ciúme quase destruíra. Ana prometeu terapia, inspirada nas sessões de escrita terapêutica nos centros culturais de Lisboa. Sofia, por sua vez, jurou transparência, partilhando o seu diário de artista. O romance, agora temperado com vulnerabilidade, floresceu como as flores de laranjeira na primavera do Rocio. Mas a calmaria era ilusória, como a bonança antes da tempestade no Cabo de São Vicente. Semanas depois, o conflito escalou para um plano de traição real, não de Sofia, mas orquestrado por um colega de Ana na vinícola, o ambicioso Rui, que cobiçava o cargo de CEO. Ele espalhara os rumores, plantara as sementes do ciúme, usando as fotos manipuladas para minar a confiança de Ana e forçá-la a erros em reuniões cruciais. Em Lisboa, durante uma gala de beneficência no convento de São Francisco, onde o ar cheirava a jasmim e a promessas vazias, Rui aproximou-se de Sofia com um copo de moscatel na mão. Tu és a musa da Ana, não é? Pena que ela não te mereça, sempre tão controladora como um general em Waterloo. As palavras dele eram mel, mas envenenado com malícia. Sofia, num vestido de veludo verde inspirado nas vinhas do Douro, sentiu um arrepio. O que queres, Rui? A Ana construiu isto com suor, não com intrigas. Ele sorriu, revelando dentes como presas de lobo. Só aviso, ela duvida de ti. E se eu te oferecesse liberdade? Uma exposição em Paris, longe desta prisão de ciúmes. Sofia recusou, mas o veneno infiltrou-se. Naquela noite, de regresso ao apartamento de Ana no bairro Alto, com vistas para as 7 colinas, ela confrontou a amada. Rui falou comigo. Ele está por trás disto tudo, Ana, as fotos, os sussurros. O teu ciúme é a arma dele. Ana, exausta de uma semana de negociações em Bruxelas, onde defendera os vinhos portugueses contra importações baratas, desabou no sofá de veludo azul. E se ele tiver razão? Eu sou controladora, Sofia. Como a minha avó, que vigiava o marido com olhos de falcão nas festas de Orém. O diálogo que se seguiu foi um balé emocional, rico em camadas como os pastéis de Belém, crocante por fora, doce e profundo por dentro. Sofia leu poemas de Sofia de Melbreiner, recitando versos sobre o mar e a liberdade, enquanto Ana confessava as noites insones, imaginando Sofia nos braços de outra. Eu amo-te tanto que dói, como o fado que rasga a alma. Elas choraram juntas, os soluços misturando-se ao som distante de um acordeão na rua, onde casais dançavam ouvir ao luar. Decidiram investigar. Sofia, com a astúcia de uma detetive de romances de José Rodrigues dos Santos, hackeou o e-mail de Rui, nada ilegal, só um truque aprendido com amigos na Universidade de Lisboa. Encontraram provas, mensagens trocadas com um fotógrafo pago para manipular imagens. Traição dupla, murmurou Ana, o rosto endurecendo como o mármore do Panteão Nacional. Mas em vez de vingança, optaram pela justiça humanitária, confrontaram Rui numa reunião privada na sede da empresa, no Lumiar, onde os jardins floridos contrastavam com a tensão.
Tu pensaste que o ciúme derrubaria, mas ele nos uniu, disse Ana, a voz firme como o sino da Basílica da Estrela. Rui, pálido, confessou, lágrimas nos olhos, não de remorso, mas de derrota. Eu queria o topo, custasse o que custasse. Sofia, sempre artista compassiva, sugeriu reabilitação. Em Portugal, perdoamos como o mar lava as praias. Mas aprende, Rui, que o amor verdadeiro não se conquista com mentiras. O perdão, porém, não apagou as cicatrizes. Naquela noite, uma confissão noturna veio como bálsamo. Deitadas na cama de docel, com lençóis de linho de Guimarães, Ana sussurrou ao ouvido de Sofia. Eu fui cega pelo ciúme, mas agora vejo-te clara como o dia em Lagos. Perdoa-me? Sofia virou-se, os corpos entrelaçados num abraço casto, cheio de ternura. Somos humanas, Ana. Como as santas de Fátima que rezam por milagres. O nosso é este amor. A esperança brotava, mas o Ceaotrau aproximava-se. Durante a vindima no Douro, um acidente, um barril rolando solto na encosta, feriu Sofia levemente, um corte no braço que sangrou como vinho tinto. Ana, ao vê-la no hospital de Régua, com curativos brancos contra a pele morena, o ciúme deu lugar ao terror puro. E se te perdesse para sempre? Não para outra, mas para o destino cruel? Lá, entre o cheiro de antisséptico e flores do hospital, Ana propôs: casa comigo, Sofia. Num casamento simples na capela de São Pedro de Alcântara, com fado e sardinha assada. Sofia hesitou, o coração dividido entre o romance e o medo da sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas. Mas o olhar de Ana, cheio de vulnerabilidade, dissolveu as dúvidas. Sim, minha CEO apaixonada. Vamos tecer o nosso fado feliz. A preparação para o casamento infundiu o ar de Lisboa com um perfume de esperança, como das procissões da Semana Santa em Évora, mas com um toque moderno e rebelde. Sofia e Ana escolheram o mirador de Santa Catarina para a cerimónia, onde o Tejo se encontrava com o céu infinito e as gaivotas cantavam hinos não oficiais. As convidadas, amigas de longa data, artistas boémias e executivas de salto alto, trajavam em tons de azul e branco, evocando as bandeiras das festas de São João. Sofia pintou o vestido de noiva com motivos de azulejos, um tributo à herança lisboeta, enquanto Ana, pela primeira vez, abandonou o blazer por um conjunto de linho solto, inspirado nas trajes alentejanas. Mas o ciúme, esse demónio persistente, espreitava nas sombras. Rui, dispensado mas não esquecido, espalhou boatos nas redes sociais da elite portuense. A CEO Moreira casa por conveniência, traindo o legado familiar. As mensagens chegaram a Ana durante um brunch no Time Out Market, onde provavam empadas de bacalhau e conversavam sobre o futuro. O telemóvel vibrou e o rosto de Ana empalideceu como a cal das fachadas de Alfama. Eles dizem que eu te uso, Sofia, que o nosso amor é um escândalo para as ações da empresa. Sofia, mastigando uma fatia de broa de milho, largou o garfo com estrondo. Deixa-os falar. Em Portugal, o amor sempre foi escândalo. Pensa nas rainhas que amaram em segredo nos palácios de Queluz. Mas internamente, o conflito ruía, e se o mundo corporativo de Ana engolisse, transformando o romance em transação? Naquela tarde, enquanto passeavam pelo Jardim da Estrela, com os pavões a exibir caudas iridescentes, Sofia confessou: tenho medo, Ana. Medo de que o teu império nos devore, como o Tejo engole os segredos dos barcos afundados. Ana parou sob uma araucária centenária, cujas sombras dançavam como fantasmas amigáveis. Então vamos equilibrar. Eu abdico de metade das reuniões noturnas, tu vens comigo para as vinhas, pintando enquanto eu negocio. O pacto selou-se com um beijo, casto mas elétrico, sob o olhar das estátuas de santos que pareciam aprovar. A traição veio na véspera do casamento, num golpe baixo que abalou os alicerces.
Durante uma visita à família de Ana em Viseu, numa casa senhorial com tapeçarias de lã da Serra da Estrela, a mãe de Ana, Dona Isabel, uma viúva devota com o rosário sempre na mão, confrontou Sofia em particular. Tu és a razão pela qual a minha filha abandonou o noivo arranjado. Ele era perfeito, católico, de boa família. Isto é pecado, como os fados profanos de Coimbra. As palavras cortaram como facas de ourivesaria minhota. Sofia, sozinha na biblioteca forrada de livros de Eça de Queiroz, sentiu as lágrimas quentes. Traição não de um rival, mas da família, o pior tipo, enraizado na tradição. Ela fugiu para o jardim, onde as roseiras floriam em rebentos vermelhos, e ligou para Ana, a voz embargada, a tua mãe. Ela disse que o nosso amor é erro. E se ela tiver razão? Se eu for a vilã na tua história familiar? Ana, no escritório da quinta, largou tudo e correu, o carro devorando as estradas sinuosas até Viseu. Encontrou Sofia sentada num banco de pedra, o rosto enterrado nas mãos. Minha mãe é eco de um Portugal antigo, Sofia. Mas eu escolho novo, contigo, como as mulheres que marcharam pelas ruas de Lisboa nos anos 70, exigindo direitos. O confronto familiar foi KCH-Tim, digno de uma ópera de Verdi encenada no São Carlos. Ana enfrentou a mãe na sala de jantar, com cristais de boemia tilintando como sinos de alerta. Mãe, o amor não é herança, é escolha. Sofia é a minha alma, como o Douro é a veia da nossa terra. Dona Isabel, com olhos de aço temperado pelo luto, amoleceu ligeiramente. Eu perdi o teu pai para vinho, não te perco para um escândalo. Mas Ana, com a força de uma CEO e a ternura de uma amante, abraçou-a. Não é escândalo, é vida. Venha ao casamento, mãe. Pela família que seremos. A reconciliação foi parcial, mas humanitária. Dona Isabel assistiu, rosário na mão, murmurando preces mistas com bênçãos. O casamento, ao pôr do sol no Miradouro, foi um triunfo romântico. Sofia e Ana trocaram votos escritos à mão, prometendo enfrentar ciúmes como vendavais, confissões como luas cheias e esperança como nascer do sol no Tejo. O fado tocou, suave, com letras de saudade transformada em alegria, e as convidadas dançaram corro, mãos unidas em círculo de unidade. Mas o CAO final veio meses depois, num teste à resiliência do seu amor. Ana descobriu-se grávida, não biologicamente, mas através de uma barriga de aluguer arranjada em segredo, um sonho partilhado para expandir a família. O anúncio, numa noite de estrelas no Observatório de Lisboa, trouxe lágrimas de alegria. Vamos ser 3, Sofia, tu, eu e esta vida que criaremos como um vinho fino. Mas o ciúme, agora maternal, sussurrou dúvidas. E se Sofia se sentisse excluída? A gravidez trouxe uma nova camada de emoção ao seu romance, tecendo o drama com fios de expectativa e medo, como as rendas de Viana do Castelo bordadas à mão. Ana, com a barriga ainda discreta sob blusas de seda, sentia-se radiante, mas o ciúme, agora um guardião feroz, vigiava cada passo de Sofia. E se ela preferir a liberdade de pintar sozinha em Rétrite no Alentejo, longe de fraldas e noites sem dormir? Ana confidenciou uma terapeuta em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o eco dos monges antigos parecia julgar os pecados modernos. Sofia, por sua vez, mergulhava no papel de futura mãe com entusiasmo artístico. Pintava berços com motivos de contos populares portugueses, como Amor Encantada que tecia destinos. Mas o conflito ressurgiu numa viagem de Beibim ao Algarve, onde as falésias douradas de Sagres beijavam o Atlântico. Num restaurante à beira-mar em Lagos, com o som das ondas como banda sonora, uma antiga colega de Universidade de Sofia, uma surfista de cabelos loiros salpicados de sal, aproximou-se para um abraço efusivo. Sofia. Ainda a sonhadora? Casa-te com uma CEO? Que reviravolta!
Ana, mordiscando camarões grelhados, sentiu o ciúme ferver como caldeirada no prato. Quem é ela? Perguntou depois, no quarto de hotel com vistas para a Ponta da Piedade. Sofia, despindo maiô florido, riu. Só uma amiga de Coimbra, Ana. Lembras-te das festas académicas, com capas negras e lanternas? Mas Ana não riu, virou-se para a janela, o reflexo no vidro mostrando uma mulher vulnerável. Eu carrego esta criança por nós, e tu? Tu flutas como sempre. E se o nosso amor não for suficiente para uma família? A confissão noturna veio na praia deserta, sob um céu cravejado de estrelas como as descritas por Florbela Espanca em versos de paixão. Sentadas na areia fina de Dona Ana, com o mar lambendo os pés, Sofia pegou na mão de Ana sobre a barriga arredondada. Sentes? É o nosso futuro chutando. O ciúme é o preço da profundidade, mas a esperança é o prémio. Ana chorou, as lágrimas misturando-se à espuma salgada. Eu temo perder-te para o mundo, Sofia. Tu és a minha arte, e esta criança será a nossa obra-prima. De regresso a Lisboa, o CAO Trau irrompeu como um festival de fogos no São Pedro. Durante uma ecografia no Hospital de Santa Maria, onde o técnico mostrou o coraçãozinho a bater como um tambor de romaria, Ana recebeu uma chamada. Rui, agora demitido e vingativo, vazara documentos falsos à imprensa, alegando que o casamento era um esquema fiscal e a gravidez uma farsa. Os jornais de bola à página 1 gritavam escândalo na Vinícola Moreira, amor ou negócio? Ana, no quarto do hospital com postas de santos protetores, desabou. Eles nos destroem, Sofia. O meu legado, a nossa família. Sofia, com o ultrassom ainda quente na mão, ergueu-se como uma fênix. Não destroem, testam. Vamos à imprensa, Ana, uma conferência no Rocio, onde Camões declamou sonetos de amor eterno. Elas prepararam a resposta juntas, na cozinha do apartamento, cozinhando caldeirada de peixe enquanto redigiam o comunicado. O nosso amor é autêntico como o fado, humano como as ruas de Lisboa. Enfrentamos ciúmes e traições, mas escolhemos esperança. A conferência foi um espetáculo de coragem. Ana, de pé no palco improvisado com microfones de azulejos, a mão na barriga, declarou: Eu sou CEO, mas acima de tudo, amante e mãe. Sofia é a minha parceira nesta jornada e esta criança, o nosso milagre português. Sofia, ao lado, leu um poema original, versos sobre ciúmes como vendavais que limpam o céu para o amor brilhar. A multidão, jornalistas, amigos, curiosos, aplaudiu e até Dona Isabel, presente na primeira fila, secou uma lágrima. Rui foi processado, a verdade emergiu como o sol após a chuva e a Vinícola Moreira viu as ações subirem, impulsionadas pela narrativa de resiliência. O romance delas tornou-se símbolo, capas de revistas como Visão celebravam o amor lésbico que conquistou o Douro. O nascimento veio como um hino de esperança, num amanhecer de outono em Lisboa, quando as folhas das árvores no Parque Eduardo VII tingiam-se de ouro como as cúpulas da Basílica da Estrela. A criança, uma menina chamada Maria, em honra da Virgem dos Navegantes, chegou ao mundo no Hospital de Santa Maria, com um choro vigoroso que ecoou pelos corredores como o primeiro fado de uma nova geração. Ana, exausta mas radiante, segurou-a primeiro, os olhos verdes da bebé refletindo o verde das vinhas do Douro. Sofia, ao lado, com as mãos ainda manchadas de tinta de um quadro inacabado, beijou a testa minúscula. Ela tem os teus olhos, Ana, cheios de determinação e ternura. Os primeiros meses foram um turbilhão de emoção humanitária, noites de amamentação com biberões de leite doado, passeios de carrinho no Jardim Botânico, onde Sofia contava histórias de plantas exóticas como se fossem fadas. O ciúme, outrora um dragão, agora dormia, domado pela paternidade partilhada.
Ana reduziu as viagens, delegando em equipas inspiradas pela sua vulnerabilidade. Sofia integrou Maria nas pinturas, retratando-a como uma deusa do Tejo, rodeada de peixes voadores e gaivotas sábias. Mas o conflito final, sutil e profundo, surgiu na forma de dúvida interna. Durante o batizado na sede de Lisboa, uma concessão à tradição familiar, com Dona Isabel como madrinha orgulhosa, Ana observou Sofia interagir com uma jovem mãe na procissão, partilhando dicas de arte para crianças. O velho ciúme piscou, mas Ana silenciou com uma respiração profunda, recordando as confissões noturnas que as uniram. Em vez de acusação, perguntou naquela noite, enquanto Maria dormia no berço divino de Aveiro: "Sentes-te completa, Sofia?" "Comigo, com ela?" Sofia, aninhada no peito de Ana, traçou padrões invisíveis na pele da CEO. "Completa?" "Não, o amor não completa, multiplica. Como o império teu, que cresce com parcerias, o nosso cresce com partilhas." Elas falaram até o amanhecer, desfiando medos como linhas de um bordado minhoto. O medo de Ana de falhar como mãe executiva, o de Sofia de perder a boémia na rotina familiar. A resolução veio em forma de ritual. Toda sexta, uma noite de confissão no terraço do bairro Alto, com vinho do Porto e fado ao vivo, onde despejavam almas sem julgamento. O final, humanitário e luminoso, desenrolou-se num piquenique em Belas Artes, no coração da cidade universitária onde Sofia estudara. Maria, com 1 ano, gatinhava na relva, rindo com bolhas de sabão que flutuavam como sonhos. Ana e Sofia sentaram-se de mãos dadas, olhando o horizonte onde o Tejo encontrava o céu. Dos ciúmes incontroláveis que nos queimaram, às confissões que nos curaram, à esperança que nos trouxe ela, o nosso amor é uma epopeia portuguesa, cheia de dor e glória. Ana sorriu, beijando Sofia devagar, o sol poente banhando-as em luz dourada. "E continuará, minha artista, até o último fado." Maria aplaudiu, inocente, e o mundo pareceu perfeito, não sem cicatrizes, mas tecidas com elas em tapeçaria de resiliência. Em Portugal, onde o passado sussurra nos ventos do Atlântico, o seu amor era um farol, prova de que, mesmo em traições e tormentas, o coração humano encontra o caminho para a redenção romântica.